A gente vai falar hoje sobre um relatório, né, da Organização Internacional do Trabalho que mostra que a proporção daqueles jovens nem, ou seja, que não trabalham e nem estudam, eles estão ali em média em 20,6%. Eu vou começar pela Jandaracy. Jandaracy, o que esses dados representam aí? O que você destaca sobre esse percentual? Bom, é um percentual preocupante, Yasmin, porque nós estamos falando que o número considerável da mão de obra de trabalho brasileira, ela não está se qualificando e nem tampouco está inserida no mercado de trabalho. Isso nos leva a ampliar a nossa situação de desigualdade. Importante ressaltar que esse número já foi maior. Já falamos de 26% dos jovens neném no Brasil. Hoje, esse número se equipara à média mundial. No entanto, a gente está falando de que futuro a gente está falando para o mercado de trabalho, que exige cada dia mais qualificação e que esses jovens precisam ter, no mínimo, uma experiência. Então, aqui tem um vácuo que a gente precisa trabalhar, e aí são políticas públicas e políticas públicos-privadas para poder a gente começar a transformar. A gente tem que dar destaque nesse ponto que a gente não está falando de precarização do mercado de trabalho. A gente não está falando de precarização do mercado de trabalho. A gente está falando de dar oportunidade e de fazer inclusão social. Qual o impacto disso no médio e longo prazo? A gente está falando de falta de inclusão e ausência de justiça social. Então, a ausência de trabalho decente que gera e perpetua uma situação de desigualdade tão comum no Brasil. Ao mesmo momento que a gente tem falado de inteligência artificial, impacto de inteligência artificial, eu estou excluindo 20% da população jovem do Brasil de estar inserida nesse novo futuro. Peter? Pois é preocupante, né? Nós temos aí, em 2023, a OCDE fez um estudo no qual verificou-se que o Brasil, era o segundo país do mundo com maior índice, apenas atrás da África do Sul, com relação a esses jovens nem. Agora, o meu posicionamento, não sei se até um pouco apropriado de falar aqui, o meu posicionamento, ele também é de responsabilidade das próprias famílias, até certo ponto. O amor que nós temos pelos nossos filhos, muitas vezes, Yasmin, Jandaracy, ele faz com que nós tenhamos uma proteção tão grande por esses filhos, que a gente não deixa esses filhos enfrentarem os problemas que eles precisam enfrentar. Antigamente, a nossa pele, eu vou colocar dessa forma, era uma pele mais grossa, as pessoas começavam a trabalhar mais cedo, elas procuravam entrar no trabalho de forma mais cedo. E hoje em dia o pai vê aquela criança, aquele filho, no caso os jovens nem aí entre 16 e 27, 28 anos, vem um filho que não está estudando, não está trabalhando e ficam sustentando aqueles filhos até em pequenos vícios, no cigarro, ou na saída do final de semana. Então, ele acaba por incentivar essa acomodação, ele acaba por incentivar esse jovem nem. É óbvio que políticas públicas, que medidas governamentais devem incentivar a inserção desses jovens no mercado de trabalho. Mas, na minha opinião, com todo o respeito a todos, eu acho que as famílias têm um fator preponderante no sentido de incentivar, de motivar, e de falar, não, vá à luta, vá trabalhar. E assim, quanto mais esse jovem está fora do estudo, quanto mais ele está fora do mercado de trabalho, é óbvio que ele está mais distante de um trabalho no futuro também. Porque se ele não está se capacitando hoje, ele não está em competitividade com aquele que está se capacitando para o futuro. Então, eu gostaria de deixar essa mensagem para as famílias que nos assistem, para as famílias que estão acompanhando o SBT Visões na manhã de hoje. Vamos ter um olhar, o amor, ele não deve se sobrepor à luta que cada ser humano tem de ter por si próprio. O amor, ele não deve proteger o jovem de uma forma tão objetiva. Jandaracy está rindo, mas é a minha opinião. Jandaracy, quiser falar alguma coisa, fique à vontade. Não, tem toda a razão. A gente tem o Estado, a empresa, todos, é um trabalho da sociedade brasileira. A gente está falando que é um trabalho da sociedade brasileira. Obviamente que tem pessoas que têm menos ou mais oportunidades,
Mas, quando a gente fala de nem estuda nem trabalha, não é a realidade da classe C e D brasileira, que é a mais carente, né? Então, a gente lá, nessa situação, a gente fala de precarização no mercado de trabalho. Existem algumas atividades, como Jovem Aprendiz, existem programas para isso, mas que não têm a abrangência necessária. Então, a gente precisa se repensar, Peter, você tem razão, como sociedade, né? A gente fala de família, mas é a sociedade em si que precisa rever como a gente está construindo um futuro, né? Afinal de contas, nós não estaremos aqui para poder dar continuidade a esse motor da economia eternamente, né? Pois é, vocês falando de Eu concordo. incentivo, pode seguir, Peter, que depois a gente segue por aqui com outro Não, assunto. eu concordo com ela plenamente. Eu fiz apenas esse aditivo com relação às famílias, porque é isso, é a sociedade, né? Políticas públicas, ações governamentais, mas a família também tem seu papel. Era apenas isso. É isso, e inclusive essa opinião de vocês aqui está mobilizando o chat, que falando aqui a Maria dizendo que gostou de ouvir o que vocês estão dizendo dessa argumentação e não levantar somente o problema, apontar algumas soluções e apontar responsáveis. Aqui no nosso chat estão falando sobre isso. Falando de oportunidade e incentivo, que é uma coisa que esses jovens muitas vezes precisam também, esse incentivo vindo de dentro de casa, vamos ampliar aí esse escopo e vamos para uma esfera que terminou agora, os Jogos Olímpicos, lembrando que ainda terão os Paralímpicos, mas os Jogos Olímpicos terminaram e a gente tem ali um número considerável de medalhas. O quanto, na avaliação de vocês, vou começar agora pelo Peter, o incentivo ao esporte, o desempenho, o incentivo ao esporte pode trazer repercussões positivas para esse desempenho dos jovens, dos atletas. E nessa edição dos Jogos em especial, a gente viu um protagonismo muito grande das mulheres, né? Eu fiquei muito orgulhoso e feliz. O futuro da sociedade aí está na mão de vocês, viu? Eu fico muito feliz com isso. Olha, para fazer uma análise pragmática com relação às Olimpíadas, na minha opinião, o Brasil ele tem, até certo ponto, acertado em determinadas condutas, né? O COB tem investido cada vez mais nas Olimpíadas. Quando a gente compara com a de 2021, que foi a de Tóquio, nós tivemos o decréscimo de uma medalha no âmbito geral, né? Tóquio nós tivemos 21 medalhas, hoje nós estamos saindo de Paris com 20 medalhas, mas o problema ali foi a questão do ouro, nós tivemos apenas 3 medalhas no ouro. Ao mesmo tempo que nós tivemos apenas 3 medalhas no ouro, nós tivemos 11 atletas que bateram na trave. 11 atletas que poderiam ter ganhado alguma medalha e por alguma razão superveniente, no caso do Medina, por exemplo, a ausência de ondas e tal, não conseguiu trazer alguma medalha para o nosso país. O que eu acho é que nós precisamos de mais investimentos em mais atletas, em mais áreas. Por que eu estou dizendo isso? Conforme eu fui lendo e estudando a respeito do nosso papel nas Olimpíadas, eu pude perceber que o COB ele tende a investir mais em atletas-chave, em atletas que vão trazer por si só, que têm uma grande expectativa de trazer por si só alguma medalha. Mas nós temos outros atletas que ainda não tiveram o brilho da estrela sobressair, que poderiam também trazer algumas medalhas. Então nós tivemos ali um investimento na Rebeca, foi um investimento muito alto. Graças a Deus deu certo. Ela teve uma medalha, aquela da trave, na qual ela não conseguiu a medalha, mas foi um investimento muito alto e psicológico também em cima apenas de uma pessoa. Eu acho que quando nós temos mais investimentos em mais atletas, eu acho isso mais vantajoso para o Brasil como um todo. Eu não vejo, quando comparo com Tóquio, as Olimpíadas do Rio de Janeiro, eu não vejo de uma forma tão negativa a nossa saída de Paris, não vejo. Eu acho que nós estamos estamos no caminho certo, nós estamos com mais incentivo, mais investimento. Eu acho apenas que deveríamos deixar de investir tanto em determinados atletas ouro e investir em outros. Jandaraci?
Bita, eu vou além nessa conversa. Eu acho que a gente tem que comemorar. As únicas 3 medalhas de ouro que o país teve foram de mulheres, mulheres negras e periféricas. E aqui, o grande ponto para mim é a gente falar da importância, né, aproveitar esse espírito olímpico, que todos estão entusiasmados, e a gente falar sobre um incentivo para tanto pessoas físicas quanto jurídicas fomentarem a prática de esporte. Porque o que a gente precisa é ter na base. A diferença nossa de um país como China ou Estados Unidos é o incentivo à prática de esporte desde cedo. E a gente tem uma lei no país que se chama Lei do Incentivo ao Esporte, que é a Lei 11.438 de 2006, que permite que pessoas físicas e jurídicas possam direcionar uma parte do imposto devido, que se chama renúncia fiscal, para incentivar programas ou patrocinar programas de atividades esportivas, sejam olímpicas ou paralímpicas, então, paradesportivas. Então, a gente tem momentos, né, vamos dizer, a possibilidade, corrigindo aqui a fala, de incentivar o esporte. Precisa fomentar que existam mais projetos. Essa lei do incentivo é uma lei federal, então a pessoa física ela pode direcionar até 7% do imposto dela devido para a prática do esporte. A gente precisa falar mais disso. E pessoas jurídicas podem direcionar até 2% do imposto de renda dela devido. Todo mundo paga imposto de alguma forma. Então, na declaração, ela vai lá e fala do que eu devo, do que eu paguei de imposto, 2%, eu quero que direcione para tal esporte. Então, para o projeto tal de incentivo ao esporte, existe uma lista de projetos, então a gente precisa propagar mais. O que a gente viu, e outro ponto importante, o surgimento e o crescimento de outras práticas esportivas. É o skate, é a ginástica olímpica, a ginástica rítmica, o próprio surf. Então, a gente vê o surgimento e se orgulha de outros esportes. Não vou nem falar do vôlei, né, que tem quase uma tradição de trazer medalhas, mas a gente precisa fazer esse incentivo da prática esportiva desde a tenridade, né? A prática do esporte salva vidas. Então, acho que, aproveitando o espírito olímpico, vamos trazer essa perspectiva também para todos que possam aproveitar esse momento e lembrar de fazer e conhecer as leis de incentivo ao esporte.